Você não é especial. Qualquer uma faria o que você faz. Essas foram as palavras exatas. Não estou floreando, nem dramatizando. Foi isso mesmo que ele disse. Na sala da casa da mãe dele, com o controle remoto na mão e a cara mais blasé do mundo, como se estivesse comentando sobre o tempo. E naquele momento, alguma coisa dentro de mim simplesmente virou. Não foi raiva, nem mágoa. Foi um tipo de estalo seco, como quem percebe que passou tempo demais insistindo num caminho que só leva pro abismo. Mas calma. Antes de você me julgar por tudo o que aconteceu depois, e olha, você vai me julgar, deixa eu te contar direitinho como eu cheguei nesse ponto. Meu nome é Júlia. Tenho 29 anos, sou enfermeira obstétrica e trabalho num hospital público aqui no interior de São Paulo. Desde os meus 17, basicamente, a minha vida tem girado em torno de cuidar dos outros. Começou com minha avó doente, depois meu irmão mais novo quando nossa mãe foi embora, e, por fim, dos pacientes, gente parindo em condições que fariam qualquer um desistir da humanidade. Foi nesse contexto caótico que eu conheci o Felipe. Ele era primo de uma amiga da faculdade. Apareceu num churrasco de aniversário, cheio de graça, camiseta preta justa demais, tatuagem genérica no antebraço e aquele papinho de sou diferente dos outros caras. E eu, que vinha de um término traumático e zero autoestima, achei que ele fosse um sopro de alívio. A gente começou a sair devagar. Ele dizia que adorava o fato de eu ser pé no chão, guerreira, não fútil igual às outras. No começo, achei até elogio. Hoje eu sei que era o famoso elogio passivo-agressivo, disfarçado de afeto. Mas na época, eu tava tão cansada de gente que mentia na cara dura, que ver alguém me chamando de essencial pareceu suficiente. 2 meses depois, ele tava morando comigo. Eu pagava o aluguel. Ele dizia que estava recomeçando, que queria abrir uma barbearia, mas que precisava de um tempo. O mercado tá difícil, amor. Mas confia em mim. E eu confiava. Trabalhando em 3 turnos, saindo direto da maternidade para casa, limpando o vômito às 6 da manhã, voltando para fazer comida, lavando o uniforme manchado de sangue e ainda ouvindo que hoje você tá meio apagada, hein? O tempo foi passando e o tal recomeço nunca vinha. A barbearia virou papo furado, os bicos como motoboy duravam uma semana e, quando eu questionava, virava briga. Você não entende o peso que eu carrego. Eu só tô te pedindo ajuda com as contas, Felipe. Você quer que eu seja um robô? Eu não sou que nem você, que aguenta tudo. Eu sou humano, caralho. Engraçado. Eu também sou humana. Mas parece que, para ele, meu sofrimento nunca contava. O ápice da alienação foi quando ele começou a dizer que minha rotina deixava ele para baixo. Que eu só falava de parto, dor e hospital. Que eu tava sempre exausta. Que eu tinha deixado de ser mulher para virar só enfermeira. E aí entrou o irmão dele. O Rafael. O Rafael era o oposto do Felipe em tudo. 4 anos mais velho, engenheiro civil, morava sozinho, super reservado, mas sempre educado. Eu só via ele de vez em quando, nos almoços de família, porque o Felipe fazia questão de manter distância. Ele sempre foi o queridinho da mamãe. Nunca precisou lutar por nada. Só que, ironicamente, toda vez que o Rafael me via, perguntava se eu estava me cuidando, se eu estava dormindo direito, se precisava de carona, se queria ajuda com alguma coisa. Sempre com aquele jeito quieto, mas atento. E eu, na época, achava que era só gentileza. Só que tudo mudou num domingo, depois de um almoço na casa da mãe deles. O Felipe tinha passado a manhã inteira me ignorando, fazendo piada de tudo que eu falava, e reclamando da comida. Eu estava menstruada, com cólica, e ainda assim fui, porque ele pediu. Na volta, eu mencionei que precisava passar na farmácia. Ele resmungou. Disse que estava cansado. Se vira. Qualquer uma faria o que você faz. Você não é especial. Eu virei o rosto devagar. Olhei para ele. E pela primeira vez em muito tempo, enxerguei o homem que ele realmente era. E foi ali que eu decidi, ele nunca mais ia ter acesso ao que era meu. Nem meu tempo.
Nem meu corpo. Nem meu respeito. E foi também ali que, sem saber, o Rafael começou a entrar na minha vida por um outro caminho. Um caminho sem volta. Nos dias seguintes àquela frase, você não é especial, alguma coisa em mim simplesmente morreu. Não chorei. Não briguei. Não falei nada. Simplesmente, desliguei. Passei a fazer tudo no piloto automático. Acordava cedo, ia pro plantão, voltava, esquentava a comida, deitava na cama e virava de lado. Não tinha mais força para tentar. E o mais louco? Ele nem percebeu. O Felipe, para todos os efeitos, achava que tinha resolvido o problema. Que com uma frase de merda, tinha me colocado no meu lugar. Eu parei de cobrar, então ele achou que tava tudo bem. Passava o dia no sofá, jogando no celular, vendo vídeo de podcast machista no YouTube e me mandando inspirar com conteúdo de feminilidade tradicional. Sim, ele me mandava vídeos de TikTok dizendo que mulher de verdade não reclama, acolhe. Eu olhava e pensava, será que ele esqueceu que eu passo 12 horas por dia enfiando a mão em útero alheio e reanimando o bebê roxo? Mas claro, ele só via o que interessava. Foi nesse período que o Rafael começou a mandar mensagem com mais frequência. Primeiro, perguntando se eu estava bem. Rafael, te vi domingo e fiquei preocupado. Você estava meio pálida. Depois, elogiando uma foto que postei com meu jaleco. Rafael, esse jaleco é tipo armadura, né? Vocês são muito fodas. Obrigado por fazer o que você faz. Aquilo me pegou desprevenida. Eu estava tão acostumada a ser ignorada, desvalorizada, diminuída, que um simples reconhecimento me deu vontade de chorar. Respondi com um emoji de coração. Ele mandou um áudio dizendo que, se eu precisasse conversar, ele estava por aí. Nos dias seguintes, a gente começou a conversar de verdade. Nada de flerte, nada de investida. Só conversa mesmo. Ele me contava sobre a obra que estava tocando em outra cidade, mostrava o progresso da casa que estava construindo para ele mesmo, perguntava sobre os partos, fazia piadas com sensibilidade. Era surreal. Um homem interessado no que eu fazia, no que eu pensava, no que eu sentia. E eu? Eu me sentia viva de novo. Só que também com culpa. Culpa por sentir que estava traindo alguém. Mesmo esse alguém sendo um homem que já tinha me traído emocionalmente todos os dias por 2 anos. Mas culpa é culpa, né? Até que uma noite, eu cheguei em casa e encontrei o Felipe no escuro, fumando um baseado na sacada. Ele virou para mim e disse, do nada. Você tá muito estranha. Tá se arrumando mais. Tá com outro. Eu ri. Pela primeira vez, ri na cara dele. E se tivesse? Você ia se importar? Claro que ia. Você é minha mulher. Não. Eu era sua babá. Agora sou só uma mulher livre. Ele ficou me olhando, atônito, como se não soubesse o que dizer. Pela primeira vez. Em muito tempo, ele sentiu que estava perdendo o controle. E eu? Eu dormi na sala. Com a porta trancada. 2 semanas depois, o Rafael me chamou para tomar um vinho na casa nova dele. Disse que tinha feito risoto e que tinha pensado em mim porque eu sempre dizia que vivia de miojo e café. Topei. Claro que topei. Cheguei lá com o coração disparado, uma garrafa de vinho e nenhuma expectativa. Juro. Eu só queria uma noite de paz. Mas quando entrei naquela casa, vi a mesa posta, o cheiro de comida de verdade, a música baixinha tocando no fundo, o Rafael com o avental ainda amarrado na cintura, alguma coisa em mim derreteu. A gente jantou. Riu. Falou da vida. E depois, no sofá, rolou aquele silêncio confortável que só acontece quando você realmente se sente segura com alguém. Ele encostou a testa na minha e disse: Você merece ser cuidada, sabia? Eu respondi com um beijo. Um beijo lento, demorado, quente. E naquela noite, pela primeira vez em anos, eu fiz amor de verdade. Não foi só sexo. Foi reencontro com uma parte de mim que o Felipe tinha matado aos poucos, e que o Rafael,
sem esforço, ressuscitou. Acordei no dia seguinte em paz. E com uma decisão. Voltei para casa, esperei o Felipe sair, arrumei minhas coisas, deixei um bilhete na geladeira. Você tinha razão. Qualquer uma faria o que eu faço. Mas nenhuma faria por você o que eu fiz por tanto tempo. Boa sorte encontrando outra trouxa. Saí com uma mala, a Nina, minha gata, e a certeza de que a minha vida começava ali. O que eu não sabia ainda é que tinha levado mais uma parte dele comigo. Uma parte invisível, silenciosa, e que só se revelaria semanas depois. Descobri que estava grávida numa segunda-feira de manhã, logo depois de um plantão puxado de 24 horas. Cheguei em casa tonta, com náusea, achando que era só o cansaço. Mas quando fui tomar banho, vi que minha menstruação tinha atrasado quase 2 semanas. E meu peito estava diferente. Inchado. Dolorido. Como enfermeira obstétrica, você imagina que eu saberia identificar de cara, né? Mas a gente vive tão no automático cuidando dos outros que, às vezes, esquece de olhar para si. Só que quando peguei o teste de farmácia e vi aquele segundo risquinho aparecer, não teve dúvida. Grávida. De pouco mais de 4 semanas. Do irmão do meu ex. Fiquei ali sentada na beirada da cama, segurando aquele palitinho na mão, sentindo o mundo girar. Um mix de medo, incredulidade, um fio de alegria. Porque, por mais louco que fosse, pela primeira vez a vida estava crescendo dentro de mim numa fase em que eu finalmente me sentia viva. Mas ao mesmo tempo, o caos estava armado. Liguei pro Rafael naquela noite. Ele atendeu no segundo toque. Tá tudo bem? Ele perguntou, com aquela voz calma que sempre me acalmava. Acho que tô grávida. Silêncio. Mas não aquele silêncio estranho. Foi um segundo só, e ele respondeu. Tá brincando? Tô falando sério. Fiz 2 testes. Os 2 deram positivo. Você tá bem? Essa pergunta me desmontou. Eu esperava desespero, acusação, dúvida. Mas ele só queria saber de mim. Tô. Meio em choque, mas, tô. Posso te ver agora? E 10 minutos depois ele estava na minha porta, de moletom e cabelo molhado. Me abraçou como se eu fosse feita de vidro. A gente não falou muito. Sentou no sofá, ele segurou minha mão e ficou ali. Quieto. Depois de um tempo, ele falou. Se for meu, tô com você. 100%. Mas se não for, é seu. Ele respirou fundo, fechou os olhos. E sorriu. Então vamos nessa. Só que o universo não ia deixar tudo ser tão simples assim, né? A notícia vazou antes que a gente tivesse tempo de contar. Tudo começou com a mãe deles, a dona Irene. Eu nunca fui muito próxima dela, mas ela sempre foi cordial. Quando saí da casa do Felipe, ela ficou em silêncio. Não me procurou, não perguntou nada. Mas descobri depois que ele contou a versão dele, aquela em que eu era uma ingrata que abandonou o coitado sem motivo. E adivinha quem cruzou com a dona Irene na farmácia no dia em que comprei o Clear Blue? A irmã dela. Cidade pequena, minha gente. Nem precisa grupo de fofoca, é tudo no boca a boca. No sábado seguinte, Felipe me manda mensagem. Primeira vez desde que saí de casa. Felipe, você tá grávida e nem teve a decência de me contar? Eu sou o pai. Eu nem respondi. Ele apareceu na porta do apartamento 1 hora depois. Batendo, gritando meu nome. O Rafael tava lá. Saiu primeiro. Vai embora, Felipe. Você come a minha mulher e ainda quer bancar o protetor. Ela não era mais sua. E você nunca foi homem para ela. Os dois quase se pegaram ali mesmo, mas eu me meti no meio. Chega. Não vai ter barraco aqui. E para deixar bem claro, esse filho não é seu, Felipe. Ele ficou me olhando com uma cara que misturava nojo, raiva e medo. Você me trocou por ele? Não. Eu me livrei de você. O resto foi consequência.
Ele não aceitou bem. Nos dias seguintes, começou uma campanha de difamação. Falou pros amigos que eu era interesseira, louca, tava querendo engravidar para fisgar o irmão dele. Teve até um post vago no Instagram com aquela legenda clássica: tem gente que não vale o prato que comeu. Patético. O Rafael se manteve firme. Não respondeu, não caiu em provocação. Me levou nas consultas, começou a reformar o quartinho que antes era depósito de ferramentas. Disse que, se fosse menina, queria que tivesse o meu nome no meio. Só que a coisa explodiu de vez no aniversário da mãe deles. Uma festinha simples, só pra família. Eu não queria ir. Mas o Rafael insistiu. Disse que não queria esconder nada, que a gente não estava fazendo nada errado. Cheguei com 9 semanas, já com uma barriguinha discreta. Todos viraram a cabeça quando entrei. A dona Irene arregalou os olhos. O Felipe saiu da sala na hora. O pai deles foi quem quebrou o gelo. Parabéns, Rafael. Já era hora de alguém aqui dar neto pra gente. Constrangimento total. A Irene veio falar comigo depois. Um papo tenso, frio. Você tem certeza que esse filho é dele? Tenho. Se quiser, pode pedir DNA. Mas duvidar assim logo de cara, diz muito mais sobre o que vocês pensam do Rafael do que sobre mim. Ela não respondeu. Mas no fundo dos olhos, eu vi um começo de respeito. A verdade é que, naquele momento, a história já não era mais sobre o Felipe. Era sobre mim. Sobre o Rafael. Sobre o bebê que crescia dentro de mim, e sobre o direito de escrever minha história sem carregar o peso dos erros dos outros. A virada real não foi um grito. Não foi um tapa na cara. Não foi barraco em porta de festa ou post vingativo nas redes. A virada foi um silêncio. Um sumiço. Uma vida que seguiu, linda, sólida e sem ele. Mas, ironicamente, a vingança começou com uma mensagem no WhatsApp. Dele, claro. Felipe, vi que você postou foto do ultrassom. Bonito. Mas você acha certo expor minha família assim? Sério. O cara teve coragem de dizer que eu tava expondo a família dele, sendo que eu fui embora sem escândalo, sem denúncia, sem arruinar a imagem pública que ele mantinha como bom moço sonhador. Ele não aguentava ver que a história dele tinha seguido, sem ele. Respondi com calma. A única coisa que expus foi meu útero. O resto é paranoia sua. Ele deixou no vácuo. Mas no dia seguinte, o post dele veio. Tem gente que engravida por carência, não por amor. Mas o tempo mostra quem é quem. Teve gente que comentou, teve quem mandou o DM perguntando se era pra mim. Eu só ri. E bloqueei geral. Inclusive ele. A vida tava andando. Rafael e eu estávamos cada vez mais próximos. Não era um conto de fadas, mas era leve. Verdadeiro. Em uma das consultas de pré-natal, ele segurou minha mão e disse: eu nunca quis ser pai agora. Mas se for para ser, que seja com você. E isso vale mais que qualquer declaração no Instagram. Só que o destino ainda guardava uma última cartada. Uma semana antes do chá revelação, que a gente decidiu fazer só com amigos próximos e família, recebo uma ligação da mãe do Felipe. Júlia? Aqui é a Irene. Eu preciso conversar com você. Sentei na hora. Já sabia que vinha bomba. O Felipe, ele me contou que pediu empréstimo com seu nome. Você sabe disso? Congelada. Como é? Disse que você tinha assinado quando ainda estavam juntos. Que ele ia abrir uma loja. Mas agora a dívida voltou, e tá no seu CPF. Fui direto consultar. E lá estava, dívida ativa. 3 parcelas em atraso. Valor total? R$ 7.800. Empréstimo assinado digitalmente, usando minha conta e minha senha do banco. Que, claro, ele tinha só para emergência. O sangue ferveu. Liguei pro Rafael na hora. Expliquei tudo. Ele pediu para eu respirar. Disse:
Quer que eu vá com você resolver? Não. Isso eu vou resolver sozinha. Na manhã seguinte, fui até o local onde o Felipe estava trabalhando como auxiliar em uma loja de tênis. O sonho da barbearia já tinha morrido, pelo visto. Cheguei com o contrato da dívida, os prints do banco e a notificação do Serasa em mãos. Esperei ele me notar. Você vai me fazer passar vergonha aqui? Ele disse, pálido. Vergonha? Isso é o mínimo perto do que você merece. Mostrei tudo. Olhos dele arregalados. Você assinou isso, Felipe. Usou minha conta. Sem me avisar. Isso é crime. Você tá exagerando. Não tô. Mas relaxa. Eu não vim te prender. Vim te avisar que você tem 15 dias para quitar essa dívida. Ou eu entro com denúncia por falsidade ideológica e estelionato. Você não faria isso comigo. Ah, faria sim. Inclusive, tô morrendo de vontade. Deixei os papéis na mesa e fui embora. A gerente da loja estava de olho. 2 clientes pararam para ouvir. E pela primeira vez, ele teve um gostinho do que é ser exposto. Não nas redes. Na vida real. 2 dias depois, o valor foi pago. À vista. Por quem? Descobri depois que foi a mãe dele. Ela veio pessoalmente me pedir desculpas. Você não merecia isso. O Rafael tem razão, você é uma mulher incrível. E aí, veio a cereja do bolo. No dia do chá revelação, preparamos uma caixa com balões que iam estourar revelando a cor do sexo. Fizemos tudo bem íntimo, quintal da casa do Rafael, decoração simples, bolo de limão e morango. Na hora de estourar os balões, tudo rosa. Uma menina. Rafael me abraçou forte e cochichou. É o mundo te dando mais uma chance de criar uma mulher forte. Postei uma única foto no Instagram. Eu de vestido branco, mão na barriga, Rafael atrás de mim, sorrindo. Legenda? Ela já tem o pai que merece. E a mãe que não se deixa mais calar. A vingança nunca foi sobre machucar. Foi sobre deixar claro que eu não ia mais aceitar migalha. E hoje? Eu durmo tranquila. Com CPF limpo. Barriga cheia. E coração em paz. Hoje estou com 32 semanas. A barriga já pesa, o sono vem aos pedaços, a azia virou companheira diária e eu mal consigo amarrar o cadarço sozinha. Mas mesmo assim, me sinto mais inteira do que nunca. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter me envolvido com o irmão do meu ex. Se eu acho que fiz certo. Se eu não tenho medo do que vão pensar da minha filha quando crescer. E olha, eu pensava muito nisso no começo. Sentia culpa. Medo. Vergonha. Mas com o tempo, fui entendendo que errado seria continuar me apagando para sustentar o ego de um homem que me tratava como invisível. Errado seria calar minha dor para preservar a aparência de uma família que nunca me respeitou. Errado seria ensinar para minha filha que a gente deve engolir humilhação para manter a paz. Hoje, se ela me perguntar como conheci o pai dela, eu vou responder com sinceridade e orgulho. Eu conheci o Rafael quando achava que já tinha perdido tudo. Ele me enxergou quando eu mesma tinha esquecido quem eu era. E se ela me perguntar sobre o Felipe, eu vou dizer a verdade. Ele me ensinou a nunca aceitar menos do que mereço. A ironia é que, no fim, a frase dele se realizou. Qualquer uma faria o que você faz. Pois é. Qualquer uma pode lavar roupa, cozinhar, pagar conta, aguentar silêncio, carregar o outro nas costas. Mas nem toda mulher tem coragem de ir embora, recomeçar do zero e criar um filho com dignidade e verdade. Então sim. Ele tinha razão. Qualquer uma pode fazer o que eu fazia. Mas só eu tive peito para fazer o que fiz depois. E agora, toda vez que minha filha chuta dentro de mim, eu sorrio. Porque sei que ela tá crescendo num lugar onde amor não é obrigação, nem moeda de troca. É escolha. E a minha escolha foi viver com verdade. Mesmo que, para isso, eu tenha precisado dormir com o irmão do meu ex.